seu treino fofo não lhe dará resultado nenhum, além disso que você já está agora. E por quê? Eu fico irado de ver nas salas de musculação a quantidade de pessoas, de alunos, fazendo por fazer, treinando por treinar, naquela mesmice, naquele círculo vicioso de ficar 4 por 12, 4 de 12, 3 de 15, e não contestar isso, não pensar que isso não está levando a nada mais, que isso está te deixando no mesmo lugar. Então, cada vez que eu vejo isso, me enfureço, fico com ódio de ver isso. Por que você está aceitando isso? Por que você não critica o que você está vivendo? Por que você não olha no espelho e vê que você não está progredindo, não está saindo do lugar, não tem uma progressão de carga? Você não levanta mais carga do que precisa, fica sempre a mesma carguinha, sempre a mesma quantidade de séries, sempre as mesmas repetições, e você nunca fala nada sobre isso. Se você quiser resultado, você tem que começar a contestar quem está montando seus treinos. Você quiser resultado, você tem que começar a colocar objetivos tangíveis, objetivos que vocês consigam alcançar. Por que o seu treino é fofo? Por que o Douglas, o monstrão, está falando e julgando o seu treino como fofo? Porque ele é. Porque ele é fofo. Eu vejo isso. Eu sigo isso. Eu vejo as pessoas se mantendo naquela mesma quantidade de séries, naquela mesma carguinha que ela usa o tempo todo. Você não tem uma programação. Se você não começar a ter uma programação, programar os seus objetivos, vocês não vão conseguir alcançar o objetivo principal que vocês querem. Seja ele de qualidade de vida, ou seja ele por estética. Quando falamos de estética, o treino tem que ser muito mais elaborado e programado ainda. Tem que ser muito mais objetivo, mais personalizado. Se o seu treino não é personalizado, seus resultados não serão personalizados. Você vai sempre estar naquilo que você está hoje. E você continua aceitando isso. Porque é o que eu vejo das pessoas na sala de musculação. Sempre fazendo as 3 séries de 15 ou as 4 séries de 12. Boa noite, galera. Quem está assistindo aí ao vivo, obrigado por estar acompanhando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre treino fofo. Mas, Douglas, o que é um treino fofo? Eu publiquei alguns stories falando sobre o tema da live de hoje. E aí vieram umas 2, 3 pessoas questionarem isso. O que elas me falaram? Mas, Douglas, no final do meu treino, eu fico muito cansado. Eu chego ao final exausto. Por que isso seria um treino fofo? Veja bem, para você deixar uma pessoa exausta ao final do treino, não é difícil. É só você dar um volume muito alto de séries aí, repetições, e a pessoa vai chegar lá. Mas por quê? Por que eu vou dar essa quantidade de volume e por que eu vou dar essa quantidade de séries para essa pessoa, para ela chegar exausta? Seria um treino sem objetivo. Não é porque você chega ao final do treino exausta, morto, moída, capenga, sem conseguir descer as escadas, que o seu treino não é fofo. Um treino fofo é um treino que não tem um objetivo definido. É um treino que não vai te tirar daquela mesma zona que você está.
Como eu sei se o meu treino é fofo ou não? Você pode usar vários itens aí. Por exemplo, aumentar um pouquinho a carga. Você vê progressão de carga no seu treino? Você vê mudanças estéticas no seu corpo? Se você não vê essas questões, se você não analisa essas questões, o seu treino está estagnado. É lógico que, quando as pessoas iniciam um treinamento, a mudança estética dela vai acontecer. Tem que acontecer. Porque você saiu de um nível de pessoa inativa para uma pessoa ativa. Então, nos primeiros meses, os primeiros 2 meses, 3 meses, vai haver mudanças estéticas no seu corpo. Mas e a partir daí? E se você entra num platô a partir daí? Você vai continuar nessas 3 séries de 15 ou nessas 4 séries de 12? Vocês precisam começar a questionar um pouquinho mais o seu personal, se você tem um personal. O professor da sala de musculação, ele não vai montar um treino para você atingir um objetivo a longo prazo. Ele não vai estruturar um treino para você, para que você tenha um objetivo específico seu atingido a longo prazo ou a médio prazo. Não é culpa dele isso daí. Vocês imaginem um professor em uma sala de musculação, numa academia média, que não seja muito grande. Ele atende pelo menos 15, 20 pessoas por hora. E é ele, muitas das vezes, é ele mesmo que monta esse treino, essa ficha de treino. Então ele monta o mais rápido possível, sem haver uma programação de médio e longo prazo. Isso também é um treino fofo. Ah, Douglas, mas quer dizer que no final do treino eu também não vou chegar tão cansado? Depende. Nessa questão, nós vamos usar duas palavrinhas que eu gosto muito de usar e que eu falo muito com os meus alunos. Vocês precisam ter sempre calculado volume e intensidade. O que seria o volume? Volume seria a quantidade de séries e repetições que vocês terão dentro do seu treino. Não só no treino do dia, mas o volume e as repetições que vocês farão por grupo muscular dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de 3 meses. Entramos numa outra questão aí. Nós temos 3 tipos de programações de volume de treino. Nós temos microciclos, que seriam esses ciclos de semanas. Nós temos mesociclos, que seriam ciclos um pouco maiores, de talvez meses, 2 meses, 1 mês, 2 meses. E nós temos macrociclos, que seriam ciclos maiores. E tudo isso precisa ser calculado. Tudo isso precisa ser programado. Além do volume, entra um outro probleminha aí. Intensidade. Quando nós tratamos de musculação, o que seria a intensidade? A quantidade de carga que vocês vão levantar durante o exercício. Simples. Só que essa intensidade, ela tem que estar proporcional em todos os exercícios. Porque não adianta você dar um volume e uma intensidade muito alta no primeiro exercício, chega no último exercício, o seu aluno não consegue mais ter uma técnica legal para executar esse exercício. Ou seja, o seu treino também está fofo, porque ele não vai te dar resultados. Vocês estão entendendo aí um pouquinho o que eu quero dizer sobre isso?
que essa questão de programação de treino é muito específica, muito pessoal, ela precisa ser exclusiva de pessoa para pessoa, porque nós não somos iguais. Existem pessoas que têm 40 minutos por dia para treinar. Existem pessoas que têm 2 dias da semana para treinar. Por isso o treino tem que ser exclusivo para essa pessoa. Se um treino não é exclusivo, se um treino não é programado e feito para você, ele vai te dar algum resultado? Ele vai te dar algum resultado. Ele vai te levar até algum lugar. Só que nesse lugar, se você tiver 10 degraus para subir, vamos dizer que ele vai te levar até o 4º degrau. A partir dali, se não houver uma programação específica para você, o seu treino vai te deixar num platô. E, mais uma vez, treino fofo. Outra questão que eu percebo muito é o quê? A pessoa, ela não se entrega no treino. Ela não se dedica no treino. Às vezes ela tem um personal que o cara é top, que o cara é espetacular. O cara faz uma programação legal, o cara faz um treino exclusivo, bem personalizado para a pessoa. Só que a pessoa fica de mimimi. Porque eu não gosto desse exercício. Porque eu não quero fazer esse outro exercício. Mais uma vez, treino fofo. Só que dessa vez a culpa é sua. Totalmente sua. Se você é essa pessoa, aceite o resultado que você está e pronto. Não questione. Só siga nessa mesmice desses treininhos fofos que você está fazendo. Quando eu elaboro, quando um personal que realmente se entrega, que ele se entrega ao fazer, ao elaborar, ao tornar o treino personalizado, quando o personal se entrega a isso, ele vai utilizar estratégias. Eu vejo pessoas treinando 6 meses, 7 meses, na mesma quantidade de séries e repetições. Às vezes sobe um pouquinho a carga, às vezes baixa um pouquinho a carga. Só que não utiliza nenhuma estratégia avançada. A partir do 5º mês, do 6º mês de treino na musculação, você já é considerado um aluno avançado. Para isso, você precisa utilizar de outras estratégias que vão melhorar volume e intensidade. Por quê? A intensidade, o volume, ele é infinito. Eu posso colocar 5 séries de 45 repetições para o meu aluno. Só que isso também não vai levar ele a resultado nenhum. A intensidade também é limitada. Você tem um limite fisiológico, um limite genético. Esse limite vai dizer a você até a carga que você vai chegar. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem muita dificuldade em ganhar força de empurrar. Isso é fictício, tá? Eu não estou falando de nenhum aluno específico. Ele tem muita dificuldade em ganhar força de empurrar. Qual estratégia eu utilizo com esse aluno? Se eu cheguei num platô de carga dele, de intensidade. Vamos dizer que ele chegou em 80 kg do supino e eu não consigo colocar 82 kg do supino nele. Mesmo diminuindo o volume de treino, o volume de repetições ou de séries. Qual estratégia eu tenho que começar a utilizar para que esse aluno continue essa progressão de cargas? 3 estratégias simples que eu gosto de colocar dos meus alunos. Eu vejo pessoas que ficam 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando vem treinar comigo, eles não conhecem nenhuma dessas 3 estratégias. Vou falar para vocês essas 3 estratégias aqui. Simples, fáceis, que vocês podem usar e que vai funcionar. A primeira delas, é que eu mais vejo as pessoas usando.
drop set. Essa eu acho que todo mundo já deve ter usado. Só que qual é o problema da estratégia do drop set? Dificilmente ou raramente, salvo alguns casos, eu posso usar um drop set no início no primeiro exercício. No primeiro exercício do meu aluno, dependendo da fase do treino que ele está, eu não posso pôr um drop set, porque senão eu comprometo o último exercício dele. Ele vai ter um desempenho maravilhoso no primeiro exercício, bom no segundo exercício, razoável no terceiro exercício, péssimo no quarto e no quinto exercício. Por quê? Porque ele vai chegar no quarto e no quinto exercício extremamente fadigado. Uma fadiga muscular e neural limite. Então vocês têm que prestar atenção como vocês estão se sentindo durante o treino. E questionar o seu professor se você está chegando muito ao final do treino muito cansada, não conseguindo executar mais as séries com técnica, com intensidade. Outra estratégia avançada, strip sets. Strip sets são um pouquinho mais complicadas do que os drop sets. O strip set, eu vou colocar não só o volume, mas também eu vou controlar o volume e a intensidade. No drop, eu só controlo o volume. Desculpa, no drop eu só controlo a intensidade. No strip, eu controlo os dois. Eu controlo o volume e eu controlo a intensidade. Por quê? Porque eu vou levar o meu aluno a um volume maior e eu vou manter o meu aluno numa intensidade mais alta também. Só que vocês percebam que se isso for colocado também num time errado na hora do seu treino, o seu treino também não vai ter rendimento. Tudo bem por enquanto? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, pode fazer por aqui. Ou se quiser, tem o pontinho de interrogação ali, pode fazer por ali se não quiser aparecer. Oi, Gê, tudo bem? Foi assim que você consertou o meu joelhinho. 2 anos sem dor nesse joelhinho, hein, Gê? Ó, foi uma batalha, muito elastiquinho no começo. Então, voltando ao assunto aí. Outra estratégia que é muito legal vocês conhecerem e vocês utilizarem é rest pause. Rest pause seria como se vocês fossem fazer 3 séries em uma única série. Entenderam? 3 séries ou 4 séries em uma única série. Onde eu mantenho o mesmo volume e eu mantenho a mesma intensidade. Na verdade, eu mudo o volume, né? Mas eu mantenho a mesma intensidade o tempo todo. Mas como assim, Douglas? Vamos lá. Vamos supor que meu aluno está no exercício no agachamento livre, com a barra nas costas. Eu quero levar o meu aluno a um estado de fadiga muscular, não fadiga neural, porque a fadiga neural, fim do treino. Seu aluno não vai conseguir progredir mais cargas daí por diante, tá? O rest pause, geralmente eu uso entre o penúltimo e o último exercício. No penúltimo exercício eu ainda aceito usar nos meus alunos, tá? Seria mais ou menos assim. Meu aluno fez 3 séries de 12 repetições de agachamento. Cada série eu mantive uma carga que ele pudesse ter 3 repetições de reserva. O que seriam repetições de reserva? Eu sempre converso sobre isso com os meus alunos.
Sempre quando eu traço uma estratégia e falo para o meu aluno, ó, eu vou pôr uma carga para você, mas eu preciso do seu feedback. Eu preciso entender como você está se sentindo com essa carga. Tá? Então eu sempre deixo claro para ele. Quando eu coloco um número de repetições que ele tem que fazer, eu sempre deixo claro, você vai fazer 12 repetições. Mas, quando você chegar na 12ª repetição com essa carga, é como se você conseguisse chegar até a 15ª repetição. Mas você vai parar na 12ª. Ou seja, você deixou 3 repetições de reserva. Para que eu deixo sempre umas repetições de reserva? Para que as próximas séries não sejam comprometidas. Para não dar muita intensidade nas primeiras séries e não conseguir chegar ao final da estratégia. Na 4ª série, eu vou utilizar o rest pause. Como funciona o rest pause? Eu vou manter a mesma carga, vou baixar um pouquinho as repetições. 10%, 15% das repetições eu abaixo. Então, se o meu aluno faz 12 repetições, vai executar mais 10 repetições, mais um intervalo de 10 segundos, e vai executar mais 10 repetições. Vocês viram que o volume aumentou e a intensidade eu mantive? Eu consigo manter o meu aluno executando um exercício por mais tempo, mantendo o músculo dele em tempo de contração muito maior. É uma outra estratégia que funciona muito. Se você nunca usou nenhuma dessas 3 estratégias, ou só uma dessas estratégias, seu treino é fofo. Ah, Douglas, mas existem outras estratégias? Existem. Estratégias mais simples. Pirâmide invertida. São estratégias básicas daí para você conseguir dar uma intensidade maior no treino, uma intensidade mais alta no treino dos seus alunos, no treino de vocês. Porém, essas estratégias são limitadas, porque eu não vou conseguir subindo muita carga por muito tempo. Entenderam? Outra questão que você tem que levar em consideração no seu treino. O seu treino precisa ter volume e intensidade calculados dentro da programação de cada período do seu treino. Não adianta eu programar um treino que seja intenso sempre. Douglas, todo dia meu professor manda uma intensidade muito alta. Intensidade. Uma hora seu aluno vai quebrar. Para ele não quebrar, o seu corpo mostra o primeiro sinal de que o treino está muito intenso e ele não está tendo um intervalo de descanso adequado. Ele não está tendo um intervalo de recuperação adequado. Intensidade muito alta, volume muito alto, recuperação ruim. O primeiro sinal é um overreaching. O que seria o overreaching? Seu aluno começa a não ter mais desempenho, você começa a não ter picos de desempenho. Porque o desempenho de vocês, ele não vai ser uma senoide. Ele não vai ficar assim. Porque senão vocês vão virar o Bolt muito rápido. Então o treino de vocês, eles tem que ser como? Ele tem que subir um pouquinho, e aí eu vou manter um platô, porque é nesse platô que o meu aluno vai se recuperar. E aí eu vou subir mais um pouquinho, e aí eu vou manter um platô, que é nesse platô que o meu aluno vai se recuperar e conseguir fixar aquilo que ele ganhou. O overreaching, meu aluno não tem um tempo de recuperação legal, não tem um tempo de descanso legal. Então ele começa a cair o desempenho dele. Eu vejo que meus alunos nos treinos, ele começa a ficar muito cansado, muito rápido. Independente do volume ou da intensidade, meu aluno está sempre cansado. Tá? Para que isso não aconteça, o seu treino tem que estar sempre a gente usa uma palavra, chama Fartlek, que é intensidade, volume, platô. Intensidade, volume, platô.
Ou esse platô nós chamamos de deload. O deload é um período estratégico que tem volume e intensidade calculado para que meu aluno fixe os resultados, para que vocês consigam fixar os resultados, para que eu consiga, no final do deload, aumentar volume e intensidade novamente. O overreaching é preocupante? Ele é preocupante. Por quê? Porque após o overreaching, o seu aluno vai ter um overtraining. Aí, meu querido, quando vocês chegam no estado de overtraining, aí, meus amigos, ó, é daí para baixo. O foguete não sobe mais. O foguete só vai cair. Por quê? O overtraining é um estado de fadiga que ele não se recupera. É uma fadiga crônica. O seu aluno não consegue mais se recuperar. Para eu recuperar esse aluno, ele vai ter que ter um tempo de descanso, um prazo de deload muito maior. Só que aí, no deload, o meu aluno começa a ter pouco estímulo, começa a ter pouco volume e intensidade. Aqueles resultados que eu tinha ganho, eu começo a perder por causa do overtraining. Muitas vezes do overtraining, vocês vão ficar semanas sem treinar. Porque você está tão cansado, tão fadigado, que você não consegue mais treinar. Você está no limite do limite. Vocês estão entendendo como essa questão de treino, essa questão de programação do treino é subjetiva, é específica e tem que ser exclusiva, porque senão não vai funcionar. Então não adianta de forma nenhuma, você comprar a planilha de treino do Paulo Musi e continuar por meses nessa planilha de treino. De você comprar o treino do fulano e receber uma planilha e ficar meses nessa planilha. Porque o seu treino vai ter volume e intensidade no início, mas depois ele vai se tornar um treino fofo. Novamente entramos no treino fofo. Porque você vai chegar num platô que você não vai ter mais progressão nenhuma. Lembrem-se, o treino precisa ser exclusivo. Cada pessoa tem uma exclusividade, cada pessoa tem um objetivo a ser alcançado. Não precisa ser ele estético, pode ser apenas por qualidade de vida, mas não deixa de ser exclusivo e subjetivo e pessoal. Tomem cuidado com as planilhas que vocês andam comprando. Tomem cuidado com os treinos que vocês andam comprando. Porque muitas dessas planilhas, eu cheguei a comprar algumas planilhas, comprei 3 planilhas, para eu ver como que essas pessoas, como esses caras estavam vendendo esses treinos deles. E todas essas planilhas, as 3 tinham algo em comum. Volume e intensidade alto. Por quê? Volume e intensidade alto, resultado rápido. Só que não duradouro. O aluno, a pessoa que compra essa planilha, ela vai conseguir resultados progressivos em 3 meses, 4 meses, 5 meses que seja. Mas a partir daí, ela começa a ficar estagnado, começa a ter aquele platô. E aí o que a pessoa faz? Em vez dela questionar quem vendeu a planilha para ele, ela compra outra planilha do cara. Porque o cara não faz uma planilha só. Ele monta 3 planilhas para você. Só que ele vende uma de cada vez para você. Ele vende a planilha de iniciante para você. Aí ele vende a planilha de intermediário para você. E ele diz para você que tem uma terceira planilha, que é a planilha de avançado. Então você fica preso nessa pessoa, muitas vezes, por 1 ano. E aí chega ao final dessa planilha,
você está cheio de lesões, cheio de microlesões, não está em overreaching ou em overtraining, e aí o que acontece? Desanima. Porque eu não consigo executar mais algum exercício, eu desanimo. Aí, nesse momento, muitas vezes das pessoas, é que eles vão buscar um personal que vai conseguir periodizar um treino para ele, deixar um treino exclusivo para ele. O que deveria ser ao contrário. Você deveria, no primeiro momento, buscar um personal para ter um treino exclusivo para você, para o seu objetivo. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas elas preferem gastar com uma balada do que pagar um personal. Hoje em dia, essa questão do personal está muito mais em conta financeiramente. Por quê? Dentro da pandemia, após a pandemia, criou-se os treinos online, as consultorias online. E o personal acabou ficando mais acessível. E mesmo assim, as pessoas fogem disso. Elas continuam acreditando que aquela planilhazinha que ela pega na hora que ela entra na academia, que o professor da sala de musculação montou para ela, vai dar um resultado para ela, que foi feita para o objetivo dela. Mas aquilo não foi feito para o objetivo dela. Não foi, nunca vai ser. Porque o cara que está na sala de musculação atende 30, 40 alunos. Entenderam? Para vocês terem uma ideia. Agora eu consigo desenvolver uma programação mais rápida de treino, específica e exclusiva para cada aluno meu, para cada cliente meu. Por que eu digo agora? Porque agora eu tenho estruturado as formas de trabalho com as técnicas que eu vou utilizar, com os exercícios que eu posso utilizar em cada técnica. Então, para isso ficou mais fácil para mim. Mesmo assim, para vocês terem uma ideia, um aluno iniciante hoje, que ele me procura, fala: Douglas, eu quero que você seja o meu personal online. Legal, fulano? Eu preciso de pelo menos 3 dias. 3 dias. Isso porque hoje eu me considero rápido em montar uma periodização para um aluno. 3 dias. Para eu conseguir calcular volume e intensidade que ele vai utilizar em cada fase do treino dele. Porém, as pessoas ficam acreditando que, independente do treino, em um mês eu vou ter algum resultado. Legal, você vai ter algum resultado. No próximo mês ele quer continuar sozinho. Beleza, vai lá. Dificilmente eu vendo uma consultoria para menos de 3 meses. Por quê? Porque menos de 3 meses eu não atingi muitas vezes, na minha programação, em 3 meses, o meu aluno não atingiu um mesociclo. O meu aluno, para ele atingir um mesociclo, ele fica 4 meses. 4 meses. Ele atingiu um mesociclo. Para vocês terem uma ideia. E aí vocês, pequenos gafanhotos, vocês acreditam que o professor da sala de musculação ou aquele famoso que vende as planilhas de treino dele calcula isso para você? Pensem. Vocês acreditam que vocês estão trabalhando a especificidade de vocês? Vocês acreditam que vocês vão estar trabalhando o objetivo de vocês? É claro que não. Porque treinamento é matemática. Por que eu digo que treinamento é matemática? Para vocês terem uma ideia. Um músculo, um grupo muscular, para ele ter uma hipertrofia fixada
para que ele tenha uma hipertrofia que seja real, ele precisa ser treinado uma quantidade de volume, uma quantidade de séries e repetições, que é o volume, durante uma semana, durante 2 semanas, durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3 meses. Sem isso, aquele inchaço que você sente no primeiro mês de treino, quando você muda um treino, quando você compra um treino, aquele inchaço do primeiro e do segundo mês, aquilo ali não é hipertrofia. Aquilo ali é só lesão muscular, porque é isso que o treino causa. Aquilo ali é lesão muscular instalada e líquido retido dentro do músculo. Então, os 2, 3 primeiros meses é isso. Você não teve hipertrofia dentro disso. Mais uma vez, você acha que aquele treino que você compra, daquele famosinho lá, que ele te vende uma planilha, que ele te vende uma fichinha de treino, ou o professor da sala da musculação, que monta o treino na hora ali na sua frente, você acha que ele calcula isso para você? Você acha que ele explica isso para você? Que dentro desses 3 primeiros meses, você não teve hipertrofia nenhuma que você está achando que você teve? Vocês já ouviram algum professor falar isso para vocês? Eu acredito que não. Ou poucos, ou alguns ouviram. Conheço muitos profissionais, tenho contato com muitos profissionais que são excelentes. Tenho muitos amigos que são personagens que têm um critério na elaboração do treino, que eles conseguem atingir isso e que eles deixam isso claro para os alunos deles. Tá? Mas voltando ao assunto da hipertrofia. Vocês sabiam, vocês têm ideia de quantas séries e repetições e qual a intensidade você tem que estar trabalhando para que em 3 meses, em 2 meses, vocês tenham uma hipertrofia real do músculo de vocês, fixada? Vocês têm alguma ideia? Eu acredito que vocês nunca nem ouviram falar disso. Então, meus queridos, para vocês terem uma hipertrofia fixada, vocês precisam, no mínimo, 20 séries. Prestem atenção. 20 séries no mesmo grupo muscular de 8 a 12 repetições por semana. Vou repetir. Precisam de no mínimo 20 séries de 8 a 12 repetições por semana. Isso para que no terceiro mês vocês tenham a hipertrofia fixada. Porque antes disso, como eu disse, é lesão muscular e retenção de líquido. E qual o volume eu vou trabalhar nessas 20 séries semanais? De 8 a 12 repetições, para que esse aluno, para que essa pessoa, para que você tenha a hipertrofia fixada a partir do terceiro mês. A intensidade ela tem que ser calculada de 60 a 80, muitas vezes 85% da sua carga máxima. Aí eu entro numa outra questão. Vocês já fizeram um teste de carga máxima? Algum de vocês, em algum momento, em algum exercício, o seu professor já chegou para você e falou, ó, nós vamos fazer um teste de carga máxima para que eu saiba o volume e a intensidade que eu vou utilizar para que você atinja a hipertrofia no terceiro mês. Nem 1%. Nem 1% de quem está assistindo esse vídeo já fez isso.
Dificilmente ele vai fazer isso. Então, meus queridos, comprar treinos, comprar fichas de treino não vai te levar a nada. O seu treino, ele vai ser fofo ou ele vai se tornar fofo. Saiam dessa. Procurem um personal, encontrem um personal que seja adequado ao que vocês querem, que seja um especialista para os objetivos que vocês querem. E aí sim, você vai sair do treino de fofo para um treino de performance, para um treino de resultados. O meu tempo está acabando aqui. A ideia desse bate-papo era para ele ser bem curtinho. Eu tinha calculado 15 minutos, mas eu acho que aí eu passei um pouquinho mais. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu disse. Espero que vocês fixem um pouquinho do que eu disse aqui para vocês. E espero que vocês questionem mais o professor de vocês, o personal de vocês e o profissional da sala de musculação. Porque é para isso que ele está lá, para te ajudar. Muitas vezes ele não consegue, mas você questionando, ele vai conseguir te ajudar. Obrigado por vocês terem assistido, obrigado por todos terem assistido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no particular, pode mandar no direct, que eu respondo a todos vocês. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, que eu falo sobre nutrição, que eu falo sobre treino. Vou continuar abrindo essas caixinhas. E agora, toda semana, às quinta-feiras, às 8 da noite, eu vou ter esse bate-papo para que seja para que eu consiga ficar mais próximo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima quinta-feira. E também mais um recadinho. Eu não vou aparecer sempre sozinho aqui. Vou trazer algumas vezes profissionais que nós vamos falar sobre treinos também, sobre motivação, sobre disciplina, sobre nutrição e sobre outros aspectos de vida que nós podemos conversar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos vocês, monstros e monstras que acompanharam esse bate-papo, essa live. E lembrem-se, o seu treino fofo não vai te levar a resultado nenhum. Valeu, galera!